Boa tarde. Agradeço muito quem tenha ficado até o fim aqui, né, nessa nossa tarde. Uma pena, Jacinto, não ter podido ficar. Queria fazer uma referência a ele também. Primeiro de tudo, agradeço o convite. Foi uma conquista estar aqui, porque o meu voo chegou, né, eu pude pousar. Eu não sabia que era uma questão, né, mas estou muito contente que isso tenha vingado. Agradeço ao convite do IBA-DPP na pessoa do Gabriel e digo que é um privilégio meu, Antônio, que a gente tenha formado essa dupla para falar de problemas epistemológicos ou questões epistemológicas caras à justiça criminal, né? Eu não me dediquei a minha vida toda a processo penal, né? Quem estava no IBA-DPP, no seminário do ano passado, sabe que a minha área de concentração é a teoria do direito. Eu sou professora de teoria do direito na UFRJ, no Rio de Janeiro, e fiz meu doutorado em filosofia do direito em Girona, com quem hoje também é a figura importante na vida do Antônio, que é o nosso orientador, que é o Jordi Ferrer Beltrán. Então, por que as questões mais caras da epistemologia acabam aparecendo, né? Porque as consequências das questões mais caras da epistemologia acabam aparecendo no processo penal, é por isso que eu vim parar aqui, né? Porque quando a gente fala de epistemologia jurídica, né, no sentido que nós adotamos essa expressão, epistemologia jurídica é o problema da verdade no ambiente do direito, no ambiente do processo, né? E se o problema da verdade no ambiente do processo pode nos levar a condenar pessoas inocentes, né? Nesse ambiente, ela cobra a sua especial importância. Então, é por essa especial importância do risco dos erros que nós somos capazes de cometer, é que eu acabo me dedicando ao processo penal, à justiça criminal, né? E ao problema da verdade, ou da construção da verdade, ou da determinação dos fatos dentro da justiça criminal, né? Portanto, eu já falei isso algumas vezes, eu me sinto bastante adotada pelo processo penal, né? Me sinto muito em casa. A conferência de hoje, né, que eu preparei, foi sobre o valor probatório da palavra da vítima, né? E o Antônio já adiantou coisas importantes que eu tinha para dizer sobre isso. O valor probatório da palavra da vítima nos crimes de gênero. Então, o Antônio adiantou uma parte indigesta que eu tinha para falar, e que bom, porque aí a gente divide o peso da indigestão, né? Que é essa notícia, assim, os acórdãos do STJ, né, e o entendimento do STJ, de acordo com o qual a palavra da vítima tem especial valor probatório nos crimes de violência sexual, é um problema epistêmico. É um problema epistêmico. Porque, muito embora, sem tirar qualquer reconhecimento do sofrimento da vítima, dela ter sido vítima de um estupro, de um abuso, de assédio, né? Sem tirar qualquer vírgula desse sofrimento, trata-se de memória. E se trata de memória, e se trata de reconhecimento pessoal, né? E a gente sabe todos os problemas que acometem um reconhecimento pessoal. Quer dizer, imagina, se alguém é estuprado de noite, de madrugada, né, rápido, tem uma arma envolvida, tem o problema da raça cruzada, né, uma raça distinta, né, ela sofre violência, então tem estresse também. Cada variável dessa incrementa a possibilidade de uma falsa identificação. Então, é difícil, é indigesto mesmo, ter que reconhecer que dar valor probatório à palavra da vítima como suficiente para condenar, né, é algo que é incompatível com a presunção de inocência, tal como as coisas são feitas hoje.
tal como as coisas são feitas hoje, repito. Então, desde a epistemologia jurídica, né, e a partir de ferramentas que a psicologia cognitiva nos oferece para pensar no problema da memória falsa, ou seja, quando implantam em nós fatos que nós não vivemos por sugestão, né? Então, desde a epistemologia jurídica e desde esse conselho, vamos nos aproximar da psicologia cognitiva, da psicologia social, vamos repensar formas de se reconstruir os fatos a partir, sim, de uma retomada da palavra da vítima, de uma retomada da palavra da mulher, mas vista a partir de um outro enfoque. O que eu quero dizer com isso? A epistemologia jurídica ela é muito chata, num sentido de que ela não se dobra à dogmática, não se dobra ao direito positivado. Então, quando eu olho os artigos do processo penal, né, os artigos do Código de Processo Penal, quando eu olho como o inquérito policial ele deve ser realizado, né, como a palavra da ofendida deve ser colhida, a partir da epistemologia a gente pode criticar isso. Há importantes pesquisas feitas a partir da década de 80, de 87, duas pesquisas interessantes foram feitas olhando para a polícia de Miami e olhando para a polícia de Londres, portanto, analisando a metodologia, né, dessas duas unidades de polícia. E se evidenciou através dessas pesquisas, né, o quanto a forma de coleta das declarações, né, reproduzia um problema de memória falsa, reproduzia um problema de declarações ou de narrativas pobres, né, confusas e incoerentes. E quais eram os principais erros? Quais foram os principais erros apontados, né, indicados, principais erros que eram produzidos por esses agentes policiais no momento da coleta das declarações? Eles formulavam perguntas em formato sim ou não, que a gente chama de pergunta fechada, né? Então, sim ou não, era de noite, de tarde, era de manhã, de tarde ou de noite, né? Porque, qual o problema desse tipo de pergunta? Ela faz com que a pessoa que está declarando algo, ela precise encaixar a realidade em alguma etiqueta que talvez não seja a mais adequada, talvez nenhuma etiqueta seja a mais adequada, né? Assim, vamos pensar em, estava de manhã, estava de tarde ou estava de noite. Já estava escurecendo, mas não estava totalmente de noite, né? Então, o que a psicologia cognitiva, portanto, indica e nos oferece como conselho? É uma série de conselhos que formam o que eles chamam de entrevista cognitiva. Então, quando a gente quer, né, no momento da produção das provas, quando a gente quer produzir provas que sejam o máximo possível confiáveis posteriormente, que a gente tenha cuidado nessa extração da memória. Porque, ao contrário do que o senso comum pode imaginar, a memória, ela não é uma fotografia. É da própria Elizabeth Loftus, essa neurocientista que o Antônio colocou aqui para a gente, né? Uma analogia que ela faz entre memória e verbete do Wikipédia. Todo mundo já abriu, né, o Google e procurou lá alguma palavra e aí aparece a versão daquela palavra, o significados daquele termo oferecidos pelo Wikipédia. E vocês devem saber que o Wikipédia, ela é uma rede ali que a gente pode ir editando. Então, se alguém escreve um verbete sobre processo penal e a gente não concorda com aquele verbete, a gente pode ir lá e ajustar. A gente pode ir lá e aí o outro não concordou também com o nosso. Vai ajustando um verbete do Wikipédia. A memória é muito mais um verbete do Wikipédia
do que uma fotografia, porque ela sempre pode ser acessada novamente. Então a gente precisa ter isso muito claro, que a memória ela é maleável, que ela é algo que ela precisa ser... A gente precisa de muito cuidado para mexer com a memória. E nesse sentido, os nossos profissionais que formam parte da justiça criminal, eles precisam ser capacitados para lidar com a memória. Se a gente quer aumentar as chances, aumentar a probabilidade de que o que a gente afirma como verdade dentro do processo finalmente seja verdade fora do processo, nós precisamos ajustar as nossas ferramentas probatórias para esse propósito. Então, no que se refere à coleta da memória, à coleta da declaração, né, era importante que a gente seguisse esses conselhos. Esses conselhos todos que, de uma forma unitária, passam a ser chamados de entrevista cognitiva. Quais são as características, então, da entrevista cognitiva? Né? O que essa pessoa, a responsável... A gente viu, pelo que o Antônio falou, que não pode haver um lapso temporal muito grande entre o fato e a coleta da declaração, a coleta da memória, né? Não pode haver. A gente ficou 40 minutos escutando o Antônio, ele mostrou mostrou 2 fotografias ao início, no final a gente já não estava conseguindo identificar certamente se se tratavam ou não dos suspeitos, né? A coisa é séria. Então, a gente vai continuar lidando com essas complexidades a partir de um código que nos dá, por exemplo, um reconhecimento pessoal que sequer obriga a formação de uma fila? Não, né? Eu acho que a gente já tem ferramentas, o direito precisa conversar com outras áreas, o direito não é soberano na produção de conhecimento, né? A gente precisa ser deferente a outras áreas. E nesse sentido, a entrevista cognitiva é a ferramenta que a psicologia nos traz. E a entrevista cognitiva ela deve começar, né, com o sujeito, o entrevistador, explicando para a vítima, ou para a testemunha, mas no caso dessa conferência, vou me ater ao termo vítima, explicando para a vítima qual o papel daquela entrevista cognitiva. Olha, nós estamos aqui, né, para que a gente possa reconstruir ao máximo possível, né, os fatos daquele dia. É importante produzir um ambiente acolhedor. E quando eu leio essas palavras nos livros dos psicólogos e comparo com a prática das delegacias de mulher, a gente vê a distância, né? E a gente vê o quanto a gente está muito atrás do que a gente deveria fazer se a gente se preocupa com a verdade mesmo, né? Então, o ambiente acolhedor, num ambiente acolhedor, explicar que aquela entrevista, que aquela conversa, ela tem o propósito de reconstruir ao máximo possível os fatos, né? Explicar para a vítima que a vítima, ela tem todo o direito de não entender as perguntas. Então, ela precisa dizer, eu não entendi, repete, por favor. A vítima, ela também tem que dizer, é dever da vítima dizer, né? Quando o entrevistador conclui, infere algo equivocadamente. Imagina, a vítima fala alguma coisa e aí o entrevistador infere, conclui algo que não está na fala dela. Ela precisa dizer nesse momento, fala, olha, isso aí não foi o que eu disse. O que eu disse foi que ele pegou no meu braço naquela hora, mas não foi nessa hora que ele me levou para o quarto, por exemplo, né? A coisa se estendeu durante muito mais tempo antes dele me arrastar para o quarto. Não foi nessa hora, né? Então, essas correções são dever da vítima. É importante dizer, o entrevistador deve dizer para a vítima que o papel, o sujeito epistêmico, né, a pessoa que vai trazer a verdade ali, que pode trazer a verdade, é a vítima. E, nesse sentido, é ela que vai coordenar aquela conversa. Então, é uma conversa aberta. Não é uma conversa em que a vítima tem que responder perguntas feitas e que interrompem a forma como ela quer falar, os termos que ela quer usar
para ela se expressar a partir da sua cultura, das suas vivências, ela não deve ser interrompida. A gente não pode esquecer que ela está acessando ali fatos dolorosos, muito dolorosos. E ela tem que poder falar no tempo dela. E aí, em alguns momentos, posso fazer uma pergunta agora? Você falou tal coisa, tal e tal, e fiquei em dúvida, né? E ter muito cuidado no interromper a vítima, né? Então, o Jordi faz uma separação, uma classificação que eu acho interessante, né, dos momentos probatórios, né? Dos momentos probatórios dentro do processo. Existe a fase de produção de provas, a fase de valoração das provas que foram produzidas e a última fase, que é a decisão sobre os fatos. Tudo que eu falei sobre entrevista cognitiva é interessante para a gente repensar epistemicamente a fase de produção, a fase em que a gente está acessando, né, essa memória pela primeira vez. E aí, o nosso artigo 155 do Código de Processo Penal fala que é importante o contraditório, né? Então, as provas que vão fundamentar uma determinada condenação, elas precisam ter sido produzidas mediante contraditório. Perfeito. Então, nesse momento da entrevista cognitiva, nós podemos inserir a presença dos advogados. E os advogados podem conversar antes com o entrevistador, que eu não sei se vai ser o delegado de polícia, eu não sei se vai ser o agente policial, eu não sei se poderia ser, inclusive, um psicólogo, né? Não vou entrar aqui em quem vai fazer a entrevista, né? Mas quem quer que seja deve estar capacitado para realizar o ato de uma forma epistemicamente comprometida. Inserimos, então, a presença dos advogados. O juiz não vai ver a presença dessa prova? Não vai ver a produção dessa prova? Então não vai valer. Sou bastante refratária à supervalorização do princípio da imediação. O juiz o juiz que vai decidir sobre os fatos, ele deve sim, ele precisa ver a prova. Mas, gente, não tem recurso audiovisual? A gente não pode gravar a produção dessa entrevista cognitiva da forma mais técnica e boa, né? E crível, enfim, confiável, e levar para o juiz no momento em que ele já esteja em audiência para que ele possa ver o conteúdo da entrevista cognitiva e, eventualmente, sanar dúvidas que ele tenha sobre a produção da entrevista cognitiva, naquele momento. Né? Então, no que se refere à produção da prova, um conselho da epistemologia para nós, né, seria a inserção dessa ferramenta que é a entrevista cognitiva. Né? Portanto, deveríamos cortar, eliminar, né, perguntas sugestivas, né? Tem um estudo da Elizabeth Loftus muito interessante, em que ela faz pesquisas, né, e experimentos, e através de perguntas que trazem implicações, né, coisas implícitas no meio da pergunta, ela consegue fazer que as pessoas se lembrem da presença, né, de um sinal de trânsito, quando não havia sinal de trânsito. Imagina, você fala assim, tá, mas você viu o carro passando, né? Ele passou mais ou menos em que velocidade quando ele cruzou o sinal de trânsito? Aí, a testemunha ou a vítima, né, ela foca na velocidade, que foi o que perguntaram para ela. Só que quando ela foca na velocidade, o entrevistador conseguiu implantar na memória dela a presença de um sinal de trânsito que não existia. E já se conseguiu inserir coisas muito maiores, até do ponto de vista físico, do que um sinal de trânsito, né? Um celeiro, imagina, o carro cruzou o celeiro que hora? Gente, o celeiro é do tamanho, sei lá, do tamanho desse auditório. Imagina, a gente forjar na nossa memória para uma pergunta que nos é feita e que traz uma implicação a presença de um prédio que não estava lá. Então, é preciso ter cuidado com a produção da prova. Como que a gente faz essas perguntas
perguntas sugestivas não podem ser feitas. Claro, se o conselho é que seja uma conversa aberta, né, que seja uma conversa livre, as perguntas sugestivas, elas estão eliminadas, né? As perguntas fechadas, né, de sim e não, manhã, tarde e noite, também devem ser cortadas, né? E eu acho que, do ponto de vista, focando na questão dos crimes de gênero, e lembrando que um dos primeiros conselhos da entrevista cognitiva é a criação de um ambiente acolhedor, é evidente que o entrevistador não pode, né, através da sua fala, produzir julgamentos à mulher que está lá relatando o que aconteceu com ela. Então, observações sobre o tamanho da roupa, né, hábitos que ela tenha, quantos namorados ou parceiros sexuais ela porventura tenha tido na vida dela, né, são aspectos irrelevantes e que não devem ser trazidos, a menos que a vítima traga, numa entrevista cognitiva. A gente sabe que quando a gente começa a se sentir julgado, a gente começa a eliminar determinados dados, né, algumas informações da nossa fala, porque a gente não quer viver aquela violência. É o que hoje a Thaís estava falando de revitimização, né? Então, a gente não pode ter ali o profissional que está lá para extrair de nós o melhor que a gente pode da nossa memória, não pode estar lá para nos revitimizar, né? Então, é preciso, então, tratar desse ambiente acolhedor. Isso tudo digo que é importante nesse momento da produção da prova, né? E acho que o artigo 155 pode ser readaptado, né? A gente já pode reinterpretar a disposição legal para que o contraditório aconteça nos moldes da entrevista cognitiva. Que haja a presença dos advogados, que seja gravado, obviamente, que a gente vai rever o conteúdo da entrevista cognitiva várias vezes, né? E que depois o juiz tenha acesso a tudo que foi produzido, né? No que se refere à valoração das provas, é muito importante que os juízes sejam capacitados a identificar, né, esses fatores ou variáveis de que o Antônio falou na conferência dele, na palestra dele, né, que podem contaminar, fatores contaminativos da memória. Então, o juiz ele precisa saber, ele precisa assumir realmente essa posição de um ceticismo, de uma desconfiança quanto à confiança da vítima. Sem com isso, né, assumir qualquer má-fé por parte da vítima. Não se trata aqui de má-fé. Se a gente olha aqui o Código de Processo Penal, eu não anotei aqui, espera. Quer dizer, não anotei, não grifei para falar aqui, mas está anotado no artigo, né? Olhando para o Código de Processo Penal, a gente vê que lá no momento da palavra do ofensor, da ofendida, né? No momento da palavra do ofendido, melhor dizendo, tá? Os artigos 203, 210 e 211 do Código de Processo Penal tratam de uma forma absolutamente simplória, para usar um eufemismo, né, do problema da falsa memória, do problema da falsidade, melhor dizendo, de uma proposição fática falsa, de uma afirmação falsa. Porque esses artigos tratam como se fosse deliberada vontade daquela pessoa em faltar com a verdade, né? Fala aqui que o juiz vai falar para o Ministério Público, olha, tem que abrir um processo contra essa pessoa porque ela está faltando com a verdade, né? Fala que o juiz, um dos artigos, acho que é o artigo 203, né? Dispõe que a testemunha, ela deve jurar. Gente, o juramento, né, de que você vai falar a verdade e tal, isso... De que maneira isso nos capacita a pensar que, então se jurou, está tudo bem? Então, por que eu trouxe esses artigos? Porque eu gostaria só de enfatizar, de iluminar, né,
a insuficiência do tratamento oferecido ao problema da falsidade. Porque a falsidade, ela não é desonestidade. É muito possível que as pessoas queiram declarar a verdade, mas tenham se contaminado com outros fatores, né? Estar escuro no dia, né? Ter sido muito rápido, a presença de arma, uma raça diferente, fatores de estresse. Esses são alguns do que a gente falou, álcool, né? Então, no momento da valoração da prova, o juiz ele não pode se impressionar com a confiança com a qual a vítima declara os fatos. Só para fazer mais um link entre a fala do Antônio e a minha, o Antônio citou o Innocence Project, e nesse site, que eu convido a todos a olhar, né, há uma narrativa de cada um dos casos em que se conseguiu a revisão criminal. Num desses casos, né, a vítima diz, o juiz pergunta, você tem certeza que é ele? Você tem certeza que foi ele? E a vítima fala, eu tenho mais certeza que foi ele do que o meu filho ser meu filho. Um juiz que escuta uma coisa dessas, uma afirmação dessas, e não está ciente, né, do estrago que os fatores de contaminação da memória são capazes de produzir, se impressiona com essa frase e condena. Então, muito imbuída também pelo que a Eleonora Nassif falou ontem, as ciências criminais, no plural, faz mais sentido para nós, né? E as ciências criminais, no plural, aliás, não é que faz mais sentido para nós, é a única que faz sentido, né? E nessa nossa trajetória de produzir ciências criminais, né, tá mais do que na hora de que a gente pense em epistemologia, em psicologia cognitiva, como necessárias, imprescindíveis à busca por justiça no processo criminal, né? Então, eu diria que a gente tem que se preocupar muito com a formação dos agentes de polícia, a gente tem que se preocupar muito com a capacitação dos juízes, né? E a gente tem que estudar muito para que quando essas sentenças apareçam, a gente possa fazer alguma coisa a respeito, que não seja simplesmente nos curvarmos à condenação, né? No Rio de Janeiro, que é o meu estado, eu canso de ver, né? Infelizmente, eu acho que aqui também deve ser assim, né? Identificações pessoais que acontecem só com uma pessoa, né? Então, é o que a gente chama de show-up, é só uma pessoa, né? São identificações pessoais que acontecem com sugestão, é ele, né? São identificações pessoais que acontecem com fotos diferentes. Então, uma foto de perfil de Facebook, a outra foto que está estourada e uma outra foto super boa, né, daquela pessoa que existe uma predisposição a que o sistema a condene, né? Então, a gente tem que se preocupar muito com isso, e a única saída racional para que a gente lide com isso, né? Porque a gente pode continuar lidando a partir do subjetivismo, do decisionismo, tentar juízes que sejam, né, menos dogmáticos. Vou usar dogmáticos aqui numa forma... Mas acho que a gente está num momento realmente em que a gente precisa forçar esse diálogo, né? E forçar esse diálogo é forçar um diálogo tanto no que se refere a cuidados com a produção das provas, portanto, ainda na delegacia, quanto também no momento da valoração. No que se refere especificamente a crimes de gênero, é muito importante que haja um policiamento, né?
um cuidado, né, de todos para a não entrada, o não ingresso, né, de preconceitos culturais, preconceitos machistas, né, revestidos de uma aparência de máxima de experiência, de regra de experiência, né, e que acabe autorizando o juiz a concluir coisas como: mas ela também deu razão, né? Ainda que implicitamente, às vezes os juízes não falam isso de uma forma aberta, né? Mas seguem a produção ou a valoração daquela prova a partir de uma conclusão lá no fundo da cabeça dele que ela deu razão, ou ela já estava há 5 anos com ele, não é possível que ela não sabia que isso ia acontecer, né? Esse tipo de julgamento, de pré-julgamento, precisa ser eliminado, né? E precisa ser eliminado através, então, desse diálogo com outras ciências, né? E um freio ao ingresso de morais individuais, preconceituosas, num ambiente que é para ser igualitário e de todos. Muito obrigada.